Muito bem, apareceu aí. Vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 2 de novembro de 2025. Estamos começando aí o penúltimo mês do ano, 2025. Daqui a pouco vai acabar e vocês não vão nem perceber. Estamos no penúltimo mês do ano. Muito bem, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos da igreja já sabem, só quem não sabe são os nossos visitantes. E hoje a nossa ideia é estudar o capítulo 23. Abra sua Bíblia aí, por favor, neste capítulo. Atos 23. E deixe-a aberta nesse capítulo da palavra do Senhor. Esse slide aqui mostra para nós um resumo daquilo que nós começamos a estudar e vamos estudar nas próximas semanas, se Deus quiser. Atos 22 a 26 falam sobre as defesas de Paulo, apresentadas pelo apóstolo Paulo. Lucas narra 5 defesas nesses capítulos. Primeira, a defesa diante do povo ou da multidão, capítulo 22. Segunda, a defesa diante do sinédrio, capítulo 23. Terceira, a defesa diante de Félix, capítulo 24. Quarta, a defesa diante de Festo, capítulo 25. E quinta, a defesa diante de Agripa, capítulo 26. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, ele fica de 2 a 3 anos apresentando essas defesas aqui. O que a gente vai ver em alguns capítulos, ele vai ficar preso 2 anos, aguardando o julgamento. Então ele fica pelo menos de 2 a 3 anos se defendendo. Ele vai de um lugar para outro, de uma autoridade para outra, de um governador para outro. Aqui o Félix é governador, o Festo é governador, Agripa é rei. Então ele se apresenta diante do povo ou da multidão, das autoridades religiosas, que é o sinédrio, do primeiro governador chamado Félix, o segundo governador chamado Festo, e depois ele vai se apresentar também diante de um rei chamado Agripa. Isso leva pelo menos uns 3 anos em que ele está aguardando o julgamento. Nós começamos então a ver essas defesas no domingo passado. Estudamos Atos 22, a defesa de Paulo diante do povo. Veja aí, só para refrescar a nossa memória, versículos 1 a 3. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, levante uma de suas mãos, nós vamos levar o microfone até você, para que quem está na live possa acompanhar também. Veja aí Atos 22, versículos 1 a 3. A defesa de Paulo diante do povo. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele continua apresentando a sua defesa, vai até o versículo 30, ele fala sobre os episódios antes da sua conversão, depois da sua conversão, o plano de Deus para a sua vida, o ministério direcionado aos gentios. Então ele gasta todo esse capítulo se defendendo diante do povo ou da multidão que queria matá-lo naquela ocasião. Hoje nós vamos para a segunda. Então esse é o nosso objetivo nessa manhã. Eu peguei essa imagem aí, Atos 23, a defesa de Paulo diante do sinédrio. Você vê aí essa imagem, uma espécie de várias pessoas aí, e ele vai apresentar a sua defesa agora diante de um tribunal religioso,
que era o tribunal do Sinédrio. Vamos ver aí um resumo do que vai... Isso aqui é um spoiler do que nós vamos falar aí até o final da aula, se Deus quiser. Esboço de Atos 23. O capítulo está dividido em 5 partes. Primeira, os detalhes da sua defesa, versículos 1 a 10. Segunda, o consolo do Senhor para ele, versículo 11. Terceira, a conspiração dos judeus, versículos 12 a 25. Quarta, a carta do comandante a Félix, versículos 26 a 30. E quinta, a sua prisão pelo governador, versículos 31 a 35. É o que nós vamos ver aí, eu sempre gosto de mostrar esse slide inicial. Isso aí é o que nós vamos ver à medida em que nós vamos lendo o texto da palavra de Deus. Então vamos ver aí 5 partes. Primeira parte, os detalhes da sua defesa, versículos 1 a 10. Vamos lendo aí e expondo o texto. Versículo 1, veja só. Então, o capítulo começa mostrando que o comandante, chamado Cláudio Lísias, já havia levado ele para o tribunal, para o Sinédrio. Ele já está lá e ele começa a falar no Sinédrio. E um detalhe que chama a atenção é a cordialidade, a educação de Paulo no tribunal. Versículo 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Então ele começa aí e ele mostra respeito no tribunal, respeito por aquelas autoridades ali que estão presentes. Só para os irmãos terem uma ideia, o Sinédrio era composto de 71 pessoas, 71 membros, 70 membros mais o presidente da Assembleia. O presidente era o sumo sacerdote, a autoridade religiosa mais importante daqueles dias. O nome dele é Ananias, ele vai aparecer daqui a pouco. Ananias era o sumo sacerdote. O Ananias tinha a mesma autoridade daquele sumo sacerdote quando Jesus compareceu diante dele. Na época de Jesus, inclusive, esse cargo estava deturpado, havia 2 sumos sacerdotes. Lembra? Tinha o Anás e o Caifás. Isso não podia. Sumo sacerdote só pode ter um de cada vez. Mas naqueles dias tinha o Anás e o Caifás. Veja, é esse mesmo tribunal que condenou Jesus há pouco tempo atrás. Agora quem está ali é Paulo. Coisa boa não vai sair. Porque esse tribunal não é justo, não é correto. Esse tribunal não julga segundo as leis. Eles são convenientes. E eu andei estudando um pouco sobre o Ananias, por exemplo, diz que ele era um homem ruim, violento, mau. E nós estamos falando do sumo sacerdote. Eu não estou falando de uma autoridade romana. Ananias, ele estava no cargo que pertenceu a Arão, filho de Moisés. E ele é um homem mau, um homem violento. E ele vai dar um tapa na boca de Paulo. Paulo chega respeitosamente dizendo assim: varões e irmãos, ele é respeitoso, ele é educado. E a gente precisa ter respeito. Precisa ter respeito. Sem respeito a gente não vai a lugar nenhum. Você quer ser respeitado. Eu também. Com respeito fica melhor e mais fácil. Ele é respeitoso. Ele chama aqueles homens, que ele sabe da índole daqueles homens, e ele os chama de irmãos. Varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com a consciência limpa, com a boa consciência até o dia de hoje. Aquele texto que aparece ali, Romanos 9:3, lá na sua carta aos Romanos, ele diz claramente que ele amava o seu povo. Ele desejava ser anátema no lugar do seu povo que não cria, que não acreditava na pessoa de Jesus. Então, ele é educado, respeitoso,
e o sumo sacerdote manda dar um tapa na boca dele. Olha só, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. É assim que você responde o meu respeito, a minha educação, me dando um tapa? E aí ninguém tem sangue azul, gente, ninguém aguenta. Até o apóstolo Paulo, que vai escrever que a gente deve ter domínio próprio, que a gente tem que controlar tudo, controla as emoções, nem o Paulo aguenta. O Paulo vai falar, rasgar o verbo. Você não pode fazer isso não. Você está aí para me julgar conforme a lei, não para me agredir. Mas o sumo sacerdote Ananias, ele já está dando sinais de quem ele é, da índole que ele tem. Ele manda dar um tapa na boca de Paulo. Na verdade, ele não está concordando, né? Não tem nada disso aí que você está falando aí, varões, irmãos. Ele não está concordando com o que o Paulo falou. Versículos 3 a 5, a reação de Paulo. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Muito bem. 2 detalhes aqui. O primeiro é que o Ananias ele não podia fazer o que fez. Ele não poderia, Paulo estava amarrado lá, acorrentado, ele não poderia ter mandado alguém agredi-lo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Paulo o chama de uma expressão estranha aqui para nós, né? Paulo diz assim: olha, Deus vai ferir você, parede branqueada. Mas o que é isso? Qual o significado dessa expressão? Os estudiosos dizem que há pelo menos 2 possibilidades de interpretação aqui. A primeira é que, a essa altura do campeonato, por assim dizer, Paulo já estava velho e ele estava com a sua visão ruim. Ele estava com a sua visão prejudicada e ele não estava vendo muito bem, não estava enxergando muito bem a figura do sumo sacerdote. Então talvez ele tenha visto algo esbranqueado, por assim dizer. Então a vista dele não estava boa, é uma possibilidade. Por isso que ele chama de parede branqueada, por não enxergar claramente quem lhe deu o tapa e quem era o sumo sacerdote. Essa é a primeira. A segunda é que é uma expressão irônica que ele está falando. Ele tá usando uma expressão ironicamente: olha, você deveria estar aí para ser justo, correto, me julgar conforme a lei, não para estar me agredindo. É mais ou menos, tem uma outra expressão no Novo Testamento, é mais ou menos como chamar de sepulcro caiado. Lembra dessa expressão? Sepulcro caiado é bonito por fora, mas é feio, é podre por dentro. Então há essas 2 possibilidades. As 2 são boas. Provavelmente ele está sendo irônico aqui, porque ele vai falar lá em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: vocês me amam tanto que se vocês pudessem, vocês me dariam os olhos. Ele pega uma doença em uma das viagens missionárias que ele não enxergava bem, é fato. Então talvez ele não tenha identificado exatamente quem o agrediu, mas provavelmente é uma ironia. O Ananias já está dando sinais de quem ele é, da índole que ele tem. Ele tem poder na mão e se ele não gostar do que você fala, ele dá um tapa em você. Não, peraí. Quem falou? Então tem essas 2 possibilidades aí. Pode ser algo semelhante a sepulcro caiado, que é uma ironia. O terceiro é que, mesmo sendo injustiçado, ele faz uma citação bíblica, lá de Êxodo 22, 28, que não pode falar de uma autoridade. Isso aqui é um ponto interessante, né? Olha o respeito que ele tem. Ele foi agredido, ele foi injustiçado, e ele falou: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote.
Eu não sabia que ele é a autoridade mais importante religiosamente falando. Porque está escrito lá em Êxodo 22, 28, não falarás de uma autoridade do teu povo. E vocês já repararam na facilidade que a gente tem para falar mal de um líder hoje? É ou não é? Ele está errado, ele está sendo injustiçado, ele tomou um tapa na boca, está errado. Mas ele mesmo sem saber, ele diz, quando ele fica sabendo que é o sumo sacerdote, mesmo sendo violento, ele diz assim, está escrito que eu não posso falar de uma autoridade. E a gente fala hoje na maior naturalidade. Não é assim? Eu acho que Paulo tinha muito mais respeito pelas autoridades do que nós temos hoje. A gente fala com muita autoridade. Fala dos pastores, fala dos apóstolos, fala de presbíteros, de diáconos. A gente fala na maior cara de pau, com muita facilidade. Não deveria ser assim. Por mais que nós não gostemos, e claro, a gente precisa respeitá-los, se eles fizerem coisas erradas, eles precisam ser corrigidos, mas a gente precisa respeitar as autoridades eclesiásticas e civis, todas elas, para que a gente viva de uma forma tranquila. E é só uma explicação, a gente não deve confundir isso daqui com não toque no ungido do Senhor. Já viram essa expressão? Que não pode tocar no ungido do Senhor? Cuidado com a interpretação e com o significado dessa expressão. Então, o rei faz lá, o pastor, o líder faz alguma coisa errada, não pode tocar no ungido do Senhor, deixa o ungido fazendo coisas erradas. Não é isso que o texto diz. Tocar no ungido do Senhor, essa expressão veterotestamentária, significa outra coisa, significa não matar o ungido. Quando Davi diz que não ia tocar no ungido do Senhor, ele está dizendo que eu não vou matá-lo. Se alguém vai matar, vai ser outra pessoa. Inclusive no dia da morte do Saul, o Davi estava muito longe, o que o livrou de muitas ciladas. Porque se ele tivesse por perto, pessoas diriam que foi o Davi. Então, não tocar no ungido do Senhor, foi o Senhor quem o ungiu. E por mais errado que ele esteja, eu não vou tocá-lo, não vou matá-lo. Isso não é da minha alçada. Então, é preciso esse respeito pelas autoridades. Paulo está diante do tribunal, mas ele conhece os escritos lá do Antigo Testamento. Muito bem, versículos 6 a 9, ele usa uma estratégia para poder ser ouvido. A estratégia dele diante do sinédrio, olha só o tato dele, versos 6 a 9. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Veja, tinha 71 pessoas ali, 70 mais o presidente, que iam julgá-lo, para saber se ele era culpado ou inocente. E ele usa uma estratégia. Ele sabe que o sinédrio era composto de saduceus e fariseus. As crenças eram diferentes. Os valores eram diferentes. E no versículo 6 ele diz assim: eu estou aqui e eu estou sendo julgado porque eu acredito que os mortos vão ressuscitar. Foi isso que ele falou. Não fala divisão aqui, mas de repente 35 ficou de um lado, 35 ficou de outro. A assembleia está dividida, começou a vozearia, o texto vai dizer, e as pessoas, uma parte dizia assim: esse homem é inocente. Outra parte dizia: não, esse homem é culpado. Aqueles que acreditavam na ressurreição diziam: estamos juntos, Paulo. Olha o tato, a sabedoria que ele usa.
Ele está na tribuna, a palavra está com ele, e ele sabe falar. Ele diz: irmãos, eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu acredito que os mortos vão ressuscitar. Imagina o comandante ouvindo isso. Porque o comandante, ele está farejando crime. O comandante quer pegar Paulo de alguma forma e quer saber se ele cometeu algum crime passível de morte. Imagina o Cláudio Lísias ouvindo e falou assim: eu estou aqui porque eu acredito que os mortos vão ressuscitar. Ah, o comandante falou: inocente, não tem nenhum problema nisso. Veja só, eu coloquei alguns textos e ele vai até o final do livro, ele tem uma tese. A tese de Paulo é a mesma. Até só vai mudar a pessoa, vai mudar o governador, vai mudar o rei, vai mudar as pessoas, vai mudar o seu auditório, e a tese dele é a mesma. Eu acredito e tenho esperança de que os mortos vão ressuscitar. Pronto, já falei até o final do livro. Eu vou dar um spoiler para vocês aí, tá bom? Vamos lá, 24:15. Veja aí o que diz. 24:15 já é uma outra situação, um outro cenário. Ele vai dizer: por que eu estou preso? 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes também a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. 26:8. Outro cenário, outra situação, outro contexto. Ele pergunta: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Depois 28:20, o livro já está acabando e ele continua com a mesma tese. 28:20. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Qual esperança? De que os mortos vão ressuscitar. São 5 defesas, ele está na segunda. Quando ele estiver na terceira, ele fala assim: eu estou preso porque eu creio na ressurreição. Quando ele estiver na quarta, ele vai dizer: eu estou preso por causa da ressurreição. Quando ele estiver na quinta, ele vai dizer: eu estou preso por causa da ressurreição. O sinédrio ouve aquilo, o tribunal está dividido. Tem gente que diz assim: estamos junto, Paulo. Eu também acredito na ressurreição. E veja, naqueles dias, no primeiro século, tinha gente que achava um absurdo a ressurreição, porque a ressurreição era um retrocesso. A ideia é a seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. Se a matéria é má, para que ressuscitar a matéria? Percebe? Tudo, eu sempre falo, tudo depende da sua cosmovisão. Tudo depende do que você acredita e dos valores que você carrega. Porque o pressuposto é: a matéria é má e o espírito é bom. Então, ressuscitar a matéria é ressuscitar algo mal. Então, os saduceus diziam: não tem ressurreição, é dito aí no texto, não tem ressurreição, não tem anjo, não tem espírito. Lá em, acho que é Mateus 22, os saduceus chegam para Jesus. Lembra aquela história que eles contam? Uma mulher casou, a mulher teve 7 maridos, lembra? Teve o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, tal. A mulher matou 7 maridos. Não, brincadeira, brincadeira. Os saduceus falam assim: ó, a mulher casou 7 vezes. Quem vai ser o marido dela? Lembra dessa história? Só que tem um problema. Pensa comigo. Para que você fazer uma pergunta de algo que você não acredita? Para quê? Tenha paciência, né? Para quê? Chegam para Jesus, a primeira, a segunda, foram 7 maridos e por fim a mulher morreu também. Então são 8 ressurreições, ok? 8. Só que eles não acreditam em ressurreição. A mulher teve 7 maridos, ela morreu também. Lá na ressurreição, lá no céu, quem que vai ser o marido da mulher? Mas vocês não acreditam em ressurreição? Por que vocês estão fazendo essa pergunta? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É melhor, se você não tem o que perguntar, não pergunta. O silêncio não erra. Então, os saduceus não acreditam em ressurreição, influenciados pela cultura grega, porque o corpo é, na verdade, assim, eu preciso me libertar desse corpo, porque a matéria é má e o espírito é bom. Fiquemos, então, apenas com o espírito. Mas nós não acreditamos assim, né? Acreditamos que o corpo vai ser ressuscitado, transformado, teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus. É o que nós acreditamos. Muito bem, então ele fala assim, olha, bom, eu estou aqui diante de vocês porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Por falar em ressurreição dos mortos, tem um texto que eu sempre fico pensando. Lembram-se, por exemplo, quando Jesus ressuscitou? Está lá em Mateus capítulo 27. Diz o texto que quando Jesus ressuscitou, Mateus 27, 52, 53, alguma coisa assim. É uma coisa impressionante. Você ficaria morrendo de medo, provavelmente. Eu também. O que é dito lá é o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos que haviam morrido, ressuscitaram também. E foram para casa. Já pensou um negócio desse? Seu pai, sua mãe morreu há 15 anos, daqui a pouco você foi no mercado, quando você chegou, teu pai está lá. É surreal. Eu ia dizer que era fantasma, alguma coisa. Vê aí, se eu não errei ainda, é porque a minha leitura é pouca e a minha memória é fraca. Mateus 27, 52, 53. Deixa eu ver se eu falei certo aí. É assustador o negócio, viu? Depois vocês voltam para Atos 23, viu, seus abençoados? Depois vocês... É isso mesmo? Vamos lá. Alguém quer ler? Alguém me ajuda aqui, por favor. Deixa eu pegar. Alguém pode... Mauri. Contar um segredo. A Mauri me chama de bonitão, gente. Bonitão. Bonitão com U. Olha lá. Me ajuda aí, bonitão. Você vai ler, Marlene? Dá uma olhada nesse texto aí. Ligou? Aí. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. É isso aí? É a ressurreição. É isso. 27 e 52. 27. Me ajuda aí, dona Marlene. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Isso. Obrigado, Marlene. Vocês viram o negócio? Vocês viram isso? Não, vocês nunca leram isso aí, não? Leu os evangelhos, lá leu Mateus. Quando eu li isso, tomei um susto. Meu Deus. Meu pai faleceu tem 15 anos. Um exemplo, tá? Meu pai está vivo, graças a Deus, tá? E aí eu saí quando eu cheguei com meu pai lá. Não tem café aí não? Não tem comida aí não? Veja, Paulo diz lá em Colossenses que Jesus é as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas depois que Jesus ressuscitou, esses santos ressuscitaram, entraram na cidade, voltaram para casa e seguiram suas vidas. Há quanto tempo eles tinham morrido? Não é dito. Não sabemos. Mas o fato é que você já tinha passado sua dor, já tinha passado seu luto, já estava acostumado sem, não é assim? Aí eu voltou para casa. Eu vou ter que arrumar um emprego para o senhor de novo aí. Pensou? Oi, uma irmã quer falar lá.
Nunca prestaram atenção nesse detalhe aí? Quando vocês chegarem em casa, quando vocês chegarem em casa, a casa de vocês vai tá normal, tá bom? E a aparência deles, pastor? Imagina depois de 15 anos, sei lá, eles vão ressuscitar, como que vai ser? Pois, olha, boa pergunta, Você viu? está tomando café, almoçando com alguém que está parecendo, sei lá, só o esqueleto. Ou eu pensei na série The Walking Dead. Não, calma. Não, acho que não. Talvez aparecendo. Aqui, o pessoal aqui é criativo, viu? Se der chance aqui, viu? Talvez a mesma forma de Lázaro. Lembra de Lázaro? Que também morreu lá em João no capítulo 11. Jesus ressuscitou, ele foi... Aliás, o Lázaro morreu 2 vezes, né? Certo? Lázaro ressuscitou, foi para casa talvez normal, certo? É que são detalhes que o texto não conta e a gente não tem como saber muita coisa. Mas o fato é que a primeira vez que eu tomei um susto com esse texto aqui, porque eles morreram, ressuscitaram, entraram na cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, ou seja, teve testemunhas da ressurreição, e essas pessoas voltaram. Tudo isso para dizer o seguinte, agora volta para cá. Quando você chegar em casa, sua casa, não vai ter ninguém na sua casa, tá? Tudo bem, gente? Fique em paz aí, tá bom? Tudo isso para dizer o seguinte, olha, essas pessoas estão causando todo esse alvoroço aí, porque eu acredito na esperança da ressurreição dos mortos. É por isso que o mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer o seguinte, que se a vida termina na sepultura, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele diz em 1 Coríntios, acho que é 15:32, se eu não me engano, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Diga, ô irmã, não faz pergunta difícil aí, viu? O senhor falou em Lázaro fazia pouco tempo. Mas Isso. Então não ia ser muito parecido com os outros, sei lá. Né? Não é diferente 3, 4 dias de 10 anos, 15 anos, sei lá. Outra pergunta, posso voltar um pouquinho no versículo 5? Sim. Por que Paulo não conhecia o sumo sacerdote? Porque ele não tinha uma roupa diferente, um lugar de destaque diferente, como juiz, alguma coisa assim? Ou ele foi irônico, falando, como que um sumo sacerdote vai me bater desse jeito? A senhora estava no início? Estava? Eu já expliquei. Duas possibilidades, né? A visão turva, né? E também a questão de, pode ser uma ironia, uma frase semelhante a sepulcro caiado, certo? Mas eu falei com mais detalhes agora há pouco. Muito bem, o fato é que a ênfase não está na aparência, como era, se era mais bonito, se era mais feio, o fato não está na aparência. A ênfase do texto está no milagre. É algo que até surpreendeu você, mas eu já li isso daqui, não é assim que a gente fala? Eu já passei por Mateus 27, versículos 52 e 23, 52 e 53, e não tinha reparado que eles foram para casa. Foram para casa. Muito bem, vamos fechar aqui o versículo 10. O comandante vai intervir. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Só para a gente encerrar a primeira parte aqui, o comandante pensa o seguinte: eu continuo sem resposta, continuo sem entender. Esse homem é criminoso ou não é criminoso? Esse homem merece a pena capital ou não? Então, assim, a Celeuma, a divisão. Tem gente que, por exemplo, no versículo 9, nós não lemos, né? Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado?
Então, olha, eles estão alfinetando o outro grupo lá, né? Porque os fariseus acreditam na ressurreição, acreditam em espírito e em anjo, em tudo o que o outro grupo não acredita. O comandante está sem resposta, manda prender, cenas dos próximos capítulos. Segunda parte, o consolo do Senhor para ele, é a segunda parte aí, veja só. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Muito interessante. O versículo 11 resume o restante do livro. Pronto. Falei para vocês. O versículo 11 resume o restante do livro até o capítulo 28. Provavelmente Paulo ficou com esse versículo na cabeça até o final do livro, com apenas uma palavrinha, uma palavra na cabeça: coragem. Paulo, coragem. Do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai para Roma. Como diziam, haja o que hajar. Não, haja o que houver. Você vai para Roma. Só tem um detalhe. Deus não contou para ele como é que ele ia para Roma. Certo? Ele vai para Roma. Ele vai chegar em Roma. Mas Deus não contou, vai acontecer isso, você vai entrar num navio, o navio vai... Não pode contar os detalhes, não é assim? Ou você vai entrar num navio, o navio vai afundar. Deus falou assim: olha, Paulo, é o seguinte, você não deu testemunho em Roma, em Jerusalém, você vai para Roma. Mas Deus não contou os detalhes. Geralmente é assim, Deus não conta os detalhes para a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Marcos 4:35, Jesus disse assim para os discípulos. Presta atenção, vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus disse: passemos para outra margem. Qual é o destino dos discípulos? A outra margem, certo? Tudo bem. Jesus falou assim, a frase é o que é, ponto. Passemos para outra margem. De uma forma ou de outra, eles vão para outra margem. Porque Jesus falou, é a outra margem, ponto. Só que Jesus não contou o que ia acontecer até ir para a outra margem. Eles entram no barco e começa uma tempestade, eles estão a ponto de morrer, assustados, preocupados, nas últimas vigílias da noite, e Jesus dormindo. Jesus falou assim, passemos para a outra margem, e foi dormir. Vocês conduzem o barco aí, e eu durmo. Ninguém é de ferro, né? Tem que dormir um pouquinho. Só que acontece um monte de coisas lá, uma tempestade, aí no final do texto, os discípulos acordam Jesus, e Jesus assim, levanta a mão e fala, mar, acalma-te, emudece. E o mar, que estava revolto, agora está calmo, sossegado. Os discípulos assustados falam, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E o texto termina dizendo, e eles chegaram na outra margem. Porque o que Jesus falou pode acreditar. Passemos para outra margem. Geralmente, Deus fala para nós, olha, vai acontecer, o seu destino é Roma, mas ele não contou para Paulo o que é que ele ia passar até chegar em Roma. E aí veja uma frase tão pequenininha, eu tirei pelo menos 3 lições rápidas que eu queria citá-las para vocês aí. Veja só, tem o que está explícito e tem o que está implícito. Olha só, o texto diz que na noite o Senhor pondo-se ao lado dele. Primeira coisa, o Senhor aqui, quem é? É Jesus. Os estudiosos entendem que quem está aqui do lado de Paulo é Jesus. Mas Jesus já foi embora. Ele já voltou para o céu. Ele está do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas os estudiosos entendem que na noite seguinte, o Senhor é o próprio Jesus
glorificado que aparece para Paulo para dizer uma mensagem: coragem. Ele já havia falado isso para os discípulos enquanto estava aqui. Quando ele via o pessoal meio triste, ele falava: ânimo, não é assim? Ele falava: ânimo, vamos. 3 lições sobre o que Jesus disse para ele. Primeira, o Deus que acompanha, olha a expressão, pondo-se ao lado dele. Pondo-se ao lado dele, é um Deus que acompanha. Ele já havia dito isso lá em Mateus 28, na grande comissão. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está do lado dele, o Deus que acompanha. Segunda lição, o Deus que encoraja, que anima. Olha uma palavrinha só. Às vezes não precisa grandes sermões, mas apenas uma palavra já é suficiente. Coragem, Paulo, coragem. Você já enfrentou a multidão, você já enfrentou o sinédrio, ainda tem mais muitas coisas para acontecer. Terceiro, o Deus que comissiona, essa palavra é muito forte lá no texto, a palavra importa, né? Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Importa. O Deus que comissiona, isso é uma comissão, um chamado, uma ordem que é dada para o Senhor. Não esqueçam esse versículo mais. E tem alguns anos ainda vão passar. Talvez, ele só uma estimativa, eu preciso calcular melhor, mas para ele chegar em Roma ainda faltam uns 4 anos para ele chegar em Roma. Uns 4 anos. E Deus falou assim: você vai para Roma, ponto. Qual é o destino de Paulo? Roma. Muito bem, veja só. Ele vai para Roma, mas Deus não conta detalhes. Enquanto Jesus disse que ele iria para Roma, tem um grupo que quer matar ele. É a próxima parte aqui. A terceira, a conspiração dos judeus, versículos 12 a 25. Ele vai para Roma, ele vai ser protegido por Deus, mas enquanto isso tem gente querendo fazer o mal. Versículos 12 a 15 falam sobre a cilada armada pelos judeus. Veja só. 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema ou maldição, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Viram? Então aí é um pacto sob maldição, e aqui o texto vai dizer que eram mais de 40 homens, 13. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata, ou conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, o tribunal, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Perceberam? A trama? Jesus falou assim de noite para ele: você vai para Roma, Paulo. Enquanto isso, nos bastidores, o mundo, o diabo, planejando, arquitetando matá-lo, para que ele não chegue em Roma. Mas se Deus falou que ele vai para Roma, ele vai para Roma. Ponto final. E aqui alguns detalhes, né? A proposta dos fariseus, a proposta desses religiosos aqui é: fala para o comandante para levar ele para o sinédrio. De novo? De novo. Fala para o comandante que a gente quer investigar melhor, para ver se a gente acha alguma resposta. Mas, de novo, já fizeram isso. Esse é um ponto. Eles armam essa cilada para matá-lo. Mais de 40 homens. Eles dizem que não vão comer nem beber, né? Aqui tem duas coisas, né? Se eles não matarem Paulo,
como é que faz? Eles vão continuar sem comer? Pelo menos, na verdade, eles não conseguiram matar Paulo, mas pelo menos eles conseguiram uma coisa, né? Um regime. É ou não é? Um regime forçado aí, né? Porque, enquanto a gente não matar ele, a gente não come nem bebe, a gente faz essa greve de fome aí. Então, não conseguiram matar Paulo, porém, conseguiram emagrecer. Pelo menos nas entrelinhas eles conseguem emagrecer aí. Muito bem, arquitetam esse plano aqui para tentar matá-lo. Veja a última palavra, o versículo 15, é assassiná-lo. Aqui tem essa palavra interessante. Lembra do mandamento lá do Antigo Testamento, não matarás? Não matarás, literalmente, é a expressão não assassinarás. Porque, talvez, eu não sei se você já tenha pensado nisso, como que você explica o mandamento, acho que é o 6º, não matarás, com tanta morte que tem no Antigo Testamento? Já fizeram essa pergunta? Deus diz assim, não matarás. Mas como que você explica o tanto de morte que tem no Antigo Testamento? Exato. Então, a ideia lá, literalmente, o mandamento é não assassinarás, que é um pouquinho diferente. O assassinato é algo premeditado. Quando, por exemplo, Deus mandava o povo ir para a guerra, eles podiam matar, certo? Porque lá ou você mata ou você morre. Então, na guerra pode matar. Na guerra. Esse é um ponto. Mas o assassinato é algo planejado. O que o mandamento proíbe é o planejamento. A gente combina a quantidade de pessoas, mais de 40, a gente não vai comer, não vai beber, a gente mente para o comandante, a gente arma toda uma estratégia e assassina ele. Está quebrando o 6º mandamento. Claramente quebrando o 6º mandamento, que é algo premeditado. Matou muita gente na guerra, né? Então era difícil entender esse mandamento que Deus deu, né? Não matarás, sendo que Davi matou tanta gente, né? E o que acontece hoje em dia também, né? A morte que tem hoje em dia, tanta gente pecando, matando para todo lado, né? Exatamente. Aliás, é complicado. Por exemplo, não é o nosso assunto, mas essa questão da morte, né? Mas o Estado pode matar, o Estado tem a permissão, ela é uma autoridade, pode matar. O mandamento de não matarás, assim, na guerra eu posso matar, em legítima defesa, é outra questão. Por exemplo, não é o nosso assunto, eu não vou nem tocar nesse assunto, senão a aula acaba e vocês me matam também. Pena de morte. Pode ou não pode? Você é a favor ou você é contra a pena de morte? Não, o Estado não, você. Você é a favor da pena de morte? A favor ou contra a pena de morte? Fecha parênteses para que eu não seja... os da frente aqui vão querer pegar uma pedra e vão querer me matar, né? É só uma coisa para a gente pensar aqui. Mas eu estou falando essas coisas porque a última palavra do versículo 15 é: eles querem assassinar Paulo. Assassinar alguém é armar um conjunto de coisas, um conjunto de estratégia para equivocadamente, ilicitamente, matar alguém porque você não gosta dele. É diferente, completamente diferente. Sobre a pena de morte, a gente vê se você é a favor ou contra a pena de morte. Não precisa, eu não vou fazer a enquete não aí, porque eu tenho receio do resultado da enquete aqui. Muito bem, vamos lá. Verso 16 a 21. Alguém descobriu aí o plano, e veja, foi um sobrinho de Paulo, descobriu o plano, veja só. 16, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então veja, Paulo tinha uma irmã que estava morando na ocasião, morava em Jerusalém,
sua irmã tinha um filho e esse sobrinho foi avisar. Qual o nome da irmã? Paula. Não sei. Qual o nome do menino? Não faço a menor ideia. Certo? É o sobrinho, tá bom? Vamos tratar de irmã e de sobrinho. 17. Então este aqui é Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante, aqui é Cláudio Lísias, e pondo-o à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Isso já foi feito e não deu nada. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema ou maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Muito bem. Versículos 16 a 21. Não caia nessa cilada. O verso 16, aparece ali no slide, né? O filho da irmã de Paulo, portanto o sobrinho. No versículo 19, o comandante pergunta para ele: o que você tem para me comunicar? Veja aí o próximo slide. Versículos 22 a 25. Diz assim, é a atitude do comandante. Isso aqui é algo impressionante, a atitude do comandante. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido estas informações. Não conte para ninguém aí fora o que você me falou. Segredo. Chamando 2 centuriões, ordenou: preste atenção nessa informação. Ele vai pedir que os soldados façam a escolta de Paulo e levem ele para outra cidade, a cidade de Cesareia, marítima. Olha só, olha quantos soldados, é incrível, eu nunca vi uma proteção desse tamanho aí. Veja só, chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite. Que horas são? A hora 3ª da noite, que horas? Três da manhã? Sai de madrugada, é isso? Quem falou? Você, esqueci isso. Vânia, né? Vânia, 3 da madrugada? Está certa disso, Vânia? Tá certo. 3ª hora da noite, 9 horas da noite. Certo? O judeu, ele contava a hora diferente. O comandante diz assim, ó, quando for 9 horas da noite, sai à noite, a iluminação é diferente da nossa. Não tem aqui, não tinha CPFL lá, ok? Não tinha essas coisas, nada disso aí. Chamando, pois, 2 centuriões, presta atenção nessa conta. Ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 9 horas da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem a Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Deixa eu só fazer uma conta aqui sobre os soldados. Quantos soldados? Quanto que deu? Somando tudo? 470 soldados. Somando todo mundo aí, o comandante falou assim: separem 470 soldados para levar Paulo em segurança para Cesareia.
Quem não conhecia Paulo falou assim, esse homem deve ser muito perigoso. Eu não sei se eu posso falar. Eu não vi essas escoltas que fazem quando vão fazer prisioneiros aí de alta periculosidade. Nem o Fernandinho Beiramar, em toda a sua glória, teve 470 soldados à sua disposição. Isso, para guardar, mas você fala assim, mas para guardar um. Aí, mas o que o acusado fez? O que o acusado fez? Eu acredito que haverá ressurreição. Esse é o crime que ele cometeu. Vocês já viram como o mundo inverte as coisas? O bom é ruim e o ruim é bom? É só fazer uma promessazinha aí de campanha que já ganha aí uma boa parcela da população. 470 homens para guardar uma pessoa. Paulo, a palavra Paulo significa pequeno, ele é pequeno ainda, viu gente? Ele não causa ameaça nenhuma. 470 soldados para fazer a escolta, a segurança dele. Olha, ele já esteve diante da multidão, esteve diante do sinédrio. Agora vamos levar ele para um governador, para ver se a gente descobre o que foi que ele fez. 470 soldados. Tá bem protegido? Podemos seguir viagem? Você já teve uma escolta assim, desse tamanho aí? Eu nunca tive nem de 2 policiais, nem de 2 policiais eu tive. Muito bem, vamos lá. Versículos 22 a 25. Só um detalhe sobre Félix aqui, que é o próximo, que a gente vai ver semana que vem. O Félix, os estudiosos entendem que ele foi o primeiro escravo que se tornou governador. Ele era um escravo e se tornou governador, mas ele vivia, a cabeça dele era de escravo. Já repararam isso? Que é mais ou menos como o povo de Israel lá do Antigo Testamento, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles? É desse jeito. O Félix era, historicamente falando, e ele era um homem desonesto e violento. É o próximo que vai ouvir Paulo. É o caráter do próximo. Ele era um escravo, o primeiro escravo a se tornar governador romano. Mas a cabeça dele continua sendo escravo. Porque é o que é. E dá o que tem. Oi, Tabel. O microfone vai chegar para você. Oi. Pastor, onde está essa parte que baseia que ele era um escravo, foi um escravo? Nos livros de história. Tá. Segundo as pesquisas que eu fiz, falando sobre esse governador aí, os historiadores, falando sobre a biografia dele, fala que ele era um escravo, que se tornou governador. Mas ele era desonesto e violento. Deixa eu só terminar aqui, antes que toque o sinal. Eu tenho mais 1 minuto e meio antes de tocar o segundo sinal. Muito bem, vamos só ler aqui a carta. A quarta parte é a carta do comandante. O Cláudio vai escrever uma carta para o Félix. Escrever alguma coisa sobre o Paulo. Olha o que ele vai escrever. Versículos 26 a 30. Diz assim, o versículo 25 termina com 2 pontos, então agora vem o teor da carta. Cláudio Lísias, que foi quem providenciou os 470 soldados, ao excelentíssimo governador Félix. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Atos 21. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Quando Paulo disse, você por acaso é certo você açoitar alguém, um cidadão romano, sem julgamento prévio? Querendo-me certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles.
Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei. Ele foi acusado de quê? De acreditar na ressurreição. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, a ressurreição. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Se vai ressuscitar ou não vai ressuscitar, isso não é motivo para cadeia. 30. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, aqueles mais de 40, que foram informados pelo sobrinho de Paulo, tratei de enviá-los sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Essa é a carta. Ele faz a carta, olha, tem um homem, ele está sendo preso, ele quase morreu, eu o salvei lá no capítulo 21, e como você é o governador, então eu estou trazendo para o senhor ouvi-lo, para ver o que ele tem a dizer. E a última coisa, a sua prisão pelo governador, versículos 31 a 35. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite, às 21 horas, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Uma pergunta, quantos voltaram? Quantos foram e quantos voltaram? Foram 470, levaram até esse lugar, voltaram? 400. Voltaram 400. Ainda ficaram 70 homens de cavalaria para fazerem a segurança dele. Já está bom, né? Já está. Vamos voltar aqui. Voltaram 400 soldados. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, lembra que ele disse no capítulo 22, eu sou de Tarso, da Cilícia. Disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Talvez o Félix, ao vê-lo, pensou o seguinte, chegou um prisioneiro aí, lá fora, no pátio, um pátio assim, tem 470 soldados, começaram a fazer a escolta dele, depois ficaram os 70 da cavalaria, esse homem deve ser muito perigoso, quase 500 soldados para ouvi-lo, e aí o Félix toma a decisão, olha, quando chegarem os teus acusadores lá de Jerusalém, a gente senta, monta o tribunal e eu vou ouvi-lo e você fala. Mas isso é cena dos próximos capítulos, ok? Só uma informação aí sobre pretório, né? O que é pretório? Ele foi preso, ficou detido no pretório de Herodes. Nós temos essa informação. Pretório era o antigo palácio de Herodes, Herodes o Grande. Tinha alguns Herodes naqueles dias. Esse aqui, o pretório, era o antigo palácio aonde ficava Herodes o Grande. Uma fortaleza, um lugar bem seguro, bem guardado. E aí, semana que vem, ele vai falar diante do governador. E aí nós vamos ver o que ele vai falar. Quando derem a palavra para ele, você já sabe o que ele vai usar, qual o argumento que ele vai usar. Então, esse aqui é o resumo, os detalhes, o consolo, a conspiração, a carta e a prisão. Vou pular isso daqui. É isso. Atos 23, a defesa de Paulo diante do Sinédrio. Alguma pergunta?